Pronto, começou. Nara, pode começar, então, a apresentação. Boa noite, gente. Hoje é o último encontro, como a Ana falou. Já vou agradecer a Ana por ter tocado nessa e todo mundo que aceitou fazer os encontros, ministrá-los. E hoje a gente tem o último encontro, que é com o Pedro. E o Pedro é uma pessoa exótica no melhor sentido da palavra. O látis dele é gigantesco, mas eu vou pegar o resumo dele para falar um pouquinho dele. Ele possui graduação em Relações Internacionais pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestrado em Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente pela Universidade de Araraquara e mestrado em Letras pela Unifesp, que é orientando da Ana. Tem muitas coisas também no látis dele, é interessante vê-lo. É isso, agora eu passo a palavra para o Pedro. Olá a todos. Obrigado, Nara. Obrigado, professora. Obrigado pela oportunidade. A oportunidade de estar aqui hoje, nessa noite, e a oportunidade principalmente de poder encerrar esse evento, porque, honestamente, eu acho que eu não daria conta de ter feito os trabalhos, o trabalho teórico e o trabalho de explicação que já foi feito até agora. Então, eu vou me ater às minhas reflexões exóticas, como a Nara coloca. No dia de hoje a gente vai trabalhar com uma coisa mais prática. Deixa eu abrir aqui, só um minutinho. Ok, todo mundo vendo? Tá carregando, tá. Ok, beleza. Hoje a gente vai tratar de intermedialidade e romance histórico. A Nara falou um pouquinho do meu resumo do Lattes para vocês, mas como vocês podem ter notado, eu não sou nem linguista, nem historiador. Eu sou internacionalista e estou aqui um pouquinho de gaiato. Mas eu quero buscar e trazer coisas e elementos de outras disciplinas das ciências humanas aqui para a nossa discussão. E como o tema da minha dissertação aqui na Unifesp envolve história, né, transmediação histórica, eu pensei em trazer para vocês esse gênero textual, que é o romance histórico. Pois bem, vamos começar definindo alguns termos que a gente vai utilizar. O que é intermedialidade? Eu acho que todas as nossas apresentações começam mais ou menos dessa forma. O que é intermedialidade? Aqui, nesse primeiro momento, a gente vai utilizar a intermedialidade como um termo guarda-chuva. Ele se refere a vários processos distintos, porém similares. Ela trata das relações de dimensão sensível ou simbólica que as várias mídias, os vários produtos de mídia, estabelecem entre si. Nesse primeiro momento, essa definição tá boa. A gente vai começar com ela, mas depois a gente vai dar uma mexidinha. E história? O que é história? A ciência histórica é aquela que estuda o passado registrado. Ela busca elucidar a gênese dos processos sociais contemporâneos e, sobretudo, desnaturalizar comportamentos disseminados na sociedade. Essa definição ela é um pouco restrita, mas é a definição que a gente utiliza principalmente na escola básica. A BNCC trata história nesses termos. A partir disso, a gente pode concluir que a história se define por uma dimensão temporal, ou seja, a gente trata do passado, e uma dimensão de relevância. Não é todos os passados, é o passado que é digno de ser registrado. Pois bem, memória. A memória é o conceito, acho que central da nossa discussão hoje, mas ele é um conceito um pouco complicado, um pouco complexo. Memória é uma daquelas coisas que todo mundo fala, todo mundo sabe o que é, mas ninguém sabe definir exatamente. É que nem liberdade, paz, dignidade. Ele é central, mas ele demanda algumas considerações. A memória é a base do conhecimento histórico. Para a história, a memória é, de maneira bem grotesca, a experiência individual ou coletiva do passado. Essa memória refere-se tanto a eventos que o indivíduo presenciou em sua vida e que deles foi testemunha, ou seja, que ele assistiu acontecendo presencialmente,
como eventos que ele só ouviu falar. O que define memória é um impacto mensurável e consciente em sua vida cotidiana. Por exemplo, a minha avó materna, ela morreu no dia do jogo Brasil versus Chile, da Copa do Mundo de 2014. Ela morreu de ataque cardíaco nesse dia. Para mim, isso é memória. Eu lembro disso. É um evento, para mim, importante que mudou a minha vida. Para um historiador do esporte, por exemplo, ele vai lembrar do placar, vai lembrar dos jogadores que participaram daquele jogo e tudo mais. E para a história política, para a história social, para a história de maneira mais ampla, vai lembrar mais do evento esportivo que aconteceu no ano de 2014 no Brasil e que foi um desastre esportivo e um desastre político também, que desencadeou vários outros processos. Mas tudo isso é memória. Tudo isso tem como base a experiência de estar naquele jogo por alguém. A minha foi dessa forma, a de vocês foi de outra, e essas narrativas, essas memórias, elas se constituem em uma história registrada. E que no futuro uma outra pessoa que não viveu essa Copa de 2014 vai ler e vai entender e vai internalizar de outras formas. Dessa forma, memória produz história. Memória é a base da história. Mas história também produz memória. É uma relação simbiótica. Pois bem, falando especificamente daquilo que a gente veio conversar mesmo, que é a intermedialidade, eu quero retomar primeiro o que é comunicação. O que é comunicação? É um processo de troca de informações entre dois indivíduos. E essa comunicação ela pode se estabelecer de diversas formas e ela pode ser conceitualizada de diversas formas. A forma que a gente está considerando essa noite para o nosso trabalho é a forma que o autor Lars Ellerstrom, conceituou no seu trabalho. Para ele, a comunicação é um processo de mediação. Em seu modelo, que ele chama especificamente de modelo de comunicação centralizado na mídia, e centralizado aqui a gente está falando de maneira bem material, a mídia como principal elemento e elemento central do processo, ele considera que o objetivo é a transmissão de um impulso cognitivo, ou seja, uma ideia, um pensamento, da mente de um produtor para a mente de um perceptor. E é importante a gente colocar essa palavra que é perceptor e não receptor. E isso só é possível se ele transformar esse impulso cognitivo em algo que seja sensível aos sentidos humanos. Eu estou aqui cheio de ideias na minha cabeça, de falar de Ellerstrom, de falar de história, de falar de memória. E essas ideias, elas vão sendo elaboradas na forma de palavras na minha cabeça, e essas palavras se transformam em sons pela minha boca, e eles são transmitidos a vocês nessa forma de palavras, e vocês vão interpretar elas de diversas formas possíveis, de acordo com a sua construção intelectual e o quão claro eu estou sendo naquilo que eu estou querendo dizer. Existem vários modelos de mídia, vários modelos de comunicação, vários modelos de mídia, mas esse modelo especificamente ele tem algumas vantagens. Essas vantagens são que ela evita a noção de mensagem como uma coisa abstrata, como uma coisa mágica e mística que flutua e circunda os objetos e que ela é sempre muito clara, assim, sabe? Ela é sempre muito fácil compreender aquilo que as pessoas dizem. E também a gente pode separar os corpos, tanto do receptor e do produtor, como também o corpo da mídia, o produto que a gente está trabalhando, o produto material, que a gente pode investigá-lo de maneira mais parcimoniosa. Bem, alguns desses produtos de mídia, alguns desses produtos feitos para a comunicação, eles podem ser intermediais. O que diferencia um produto de mídia medial, digamos assim, e um produto intermedial? Pois bem, são intermediais os objetos que, percebidos apenas como um, são capazes de criar uma experiência sensorial que transcende os limites tradicionalmente incorporados entre as formas de expressão.
Isso pode se dar de diversas formas, com diversos objetivos semânticos e diversos objetivos artísticos. Por exemplo, eu posso trabalhar com ópera, e ópera trabalha com várias formas de expressão, com uma experiência sensorial múltipla de visão e de audição. E eu posso trabalhar com ópera e não, por exemplo, com poesia lírica, por uma razão artística, porque eu acho a ópera mais bonito, ou por uma razão semântica, porque as convenções sociais em torno da ópera são fundamentais para a expressão da mensagem que eu quero passar. Desses processos intermediais, a gente vai destacar hoje 3. A transmedialidade, que é quando o mesmo impulso cognitivo é expresso em 2 mídias distintas. A remediação, onde o impulso cognitivo é uma mídia pré-existente e ele é subsequentemente remediado novamente, por isso remediação. E intermedialidade, estrito senso. Eu uso estrito senso aqui, é uma adição pessoal mesmo, é só para diferenciar. Você não vai encontrar em nenhum lugar da literatura, esse aqui é um original. Intermedialidade, estrito senso. Onde uma única mídia transcende os limites tradicionais da mídia, geralmente utilizando mais de um sentido, que é como a ópera que eu acabei de citar. Geralmente aparece só como intermedialidade, mas como a gente já definiu intermedialidade como uma outra coisa ali atrás, vamos dizer que é intermedialidade estrito sensu. Bem, voltando ali no processo comunicativo, se você pensar em história, o produto de mídia história, como um processo comunicativo, ou seja, como uma pessoa do passado querendo falar com uma pessoa do presente, querendo transmitir uma informação para a pessoa do presente, você pode dizer que é um processo comunicativo e que pode se encaixar, enquanto tal, pode se encaixar ali no modelo de comunicação do Elliston. Nesse sentido, história não existe. E, autuar, eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. O que existem são versões sobre o passado, mais ou menos balizadas, mais ou menos aceitas pela sociedade em geral. Isso significa que história é inútil? Não, lógico que não. O que eu estou querendo dizer com isso é que quando popularmente se pensa em história, se pensa realmente numa narrativa, num enredo fechado, pronto e perfeito sobre as coisas que aconteceram no passado. E isso nem sempre é possível, porque as experiências de história, como a gente demonstrou ali com a experiência de história do jogo do Brasil-Chile na Copa de 2014, ela é diferente e várias narrativas emergem com relação ao mesmo fato histórico. Nesse sentido, o trabalho do historiador não é o trabalho do escritor, não é o trabalho do roteirista. Ele não conta uma historinha. Ele observa e analisa os relatos sobre o passado, ele mede as suas contradições e os interesses a partir da sua preservação e formata uma versão desses fatos que seja coerente tanto com a fonte que ele está utilizando, como com as outras fontes disponíveis a ele e com a própria narrativa social que a gente tem sobre o estado das coisas no presente. E por isso a história é um trabalho em eterna mudança. Não só a partir de novas fontes sobre um passado histórico que vão emergindo, ou de novos métodos que se constituem na literatura, mas também de como a gente percebe esse passado, de como a gente recebe esse passado. A partir das atitudes sociais, da moralidade que vai se alterando. A história, então, ela pode ser entendida como uma mídia, mais especificamente como um produto de mídia, e seu impulso cognitivo é, como a gente já citou, a memória. Bem, história, enquanto disciplina, enquanto produto de mídia, ela tem uma coisa que se denomina Estatuto da Verdade. O Estatuto da Verdade ela tem a intenção de te convencer que ela realmente aconteceu, que aquilo é a verdade. E, na maior parte das vezes, ela busca te convencer que aquela é a única verdade. O romance histórico, não. O romance histórico, ele funciona mais ou menos da mesma forma. Ele parte, ele é produto, ele parte do impulso cognitivo da memória, mas ele é desprovido
Ele é uma narrativa que ela é desprovida de estatuto da verdade. Por quê? Porque o romance histórico é um gênero de ficção. É um gênero de ficção literária em que um enredo se desenrola em uma versão qualquer, geralmente imaginária ou anacrônica, de um passado histórico. O romance histórico que a gente trabalha hoje na literatura ocidental, ele surge com os textos de Walter Scott no século XIX. Ivan Noé, sabe? Esse grupo de textos. Eles emergem no início do século XIX, com o romantismo, com a recuperação do espaço bucólico, da identidade nacional, de toda essa construção sociológica que se dá nesse período. Mas é claro que o interesse sobre o passado é tema muito recorrente na literatura. Você pode pegar, inclusive, por exemplo, a Odisseia, os trabalhos de Homero, que são trabalhos sobre o passado. Não só uma preservação do passado histórico como ele conhecia, mas também um trabalho artístico sobre esse passado. Esse gênero literário, o romance histórico, ele possui dezenas de subgêneros, delimitados principalmente a partir de interesse, fantasia, romance, drama, guerra, etc. Um tempo cronológico, geralmente os séculos, e por localização geográfica, Grã-Bretanha, América do Norte, África, América do Sul, Ásia, etc. Para ficar tudo mais claro e para ser mais preciso naquilo que eu estou querendo demonstrar para vocês, a gente vai pegar um exemplo. A série de livros Bridgerton. Eu acredito que todos conheçam, mas para quem ainda não foi apresentado, é uma série de 8 livros que retratam a vida dos filhos de uma família nobre britânica em busca de amor, aventura e felicidade. Foram publicados entre o ano 2000 e 2006 e tem como autora a americana Julia Quinn. Ela foi adaptada em 2020 para uma série de TV exibida pelo serviço de streaming Netflix. Essas histórias elas se passam entre 1813 e 1827, que é um período que corresponde vagamente com a regência, que foi de 1811 a 1820, no Reino Unido. Esse momento histórico ele é lembrado principalmente pela sua contribuição cultural nas artes e no nascimento da Revolução Industrial, não cultural. Industrial. Bem como da concentração de renda e do início do declínio da classe aristocrática dentro daquela jurisdição política. Aplicando todos esses conhecimentos teóricos sobre o romance histórico, o que nós podemos descobrir? Romance histórico, como eu disse, é em geral imaginário e anacrônico, ele não possui estatuto de verdade, ele não quer falar nada sobre o passado. Ele não está interessado no passado para além de uma questão estética. Isso significa dizer que ele não tem valor como fonte histórica do período retratado. No entanto, ele é muito significativo como fonte de conhecimento do presente, ou do presente em que ele foi produzido, sobre os valores e posturas sociais daquele momento. Estudos a partir dessa abordagem podem revelar estruturas sociais profundas relacionadas a fatores como classe, identidade étnica, identidade sexual, cultura e gênero, bem como ansiedades sociais e visões disseminadas entre o grupo sobre o presente e o futuro, principalmente se a gente for considerar que é uma tendência que romances históricos apareçam e ganhem popularidade justamente em momentos em que existe muita dúvida sobre o futuro, que existe muita ansiedade com relação ao futuro. E as pessoas buscam esse romance histórico como uma recuperação do passado, de um passado imaginário que nunca existiu, que é sempre lindo, maravilhoso e perfeito, para se sentirem seguros, para se sentirem, para verem algo que lhes é familiar. Nesse sentido, se a gente pegar essa série de livros, Bridgerton, a gente pode fazer reflexões como, por exemplo, o estatuto confuso da mulher na sociedade nos anos 1990 e 2000, a insegurança econômica de vida do capitalismo neoliberal, que começa a se acirrar muito fortemente naquele período, e uma fadiga de escolha
Fadiga de escolha é um termo econômico que diz que quando você tem muita opção, você não consegue escolher nada. Essa fadiga de escolha é de uma sociedade supostamente liberada. Se eu posso fazer de tudo, se eu tenho alcance a tudo, talvez eu me sinta perdido e eu não consiga entender qual é o melhor caminho para o meu futuro. Ou, por outro lado, a sociedade diz que eu posso fazer qualquer coisa, mas na hora que eu vou tentar aquilo que eu quero fazer, eu não consigo. E então você começa a recuperar esse passado que tem um caminho preciso, tem um caminho fechado para o seu gênero, para a sua classe social, para a sua etnia, para a sua o que seja, e você se sente seguro dentro desses conformes. Conclusão. Se entendermos a memória como um impulso cognitivo, somos capazes de ampliar o leque de interpretações possíveis sobre um texto, bem como as informações que podem ser extraídas dele. A história, sim, torna-se um recurso discursivo que pode ser incorporado em análises de diversos tipos. Por que dado o período histórico foi utilizado nesse enunciado? Por que atribuímos certos valores a determinados períodos? O que define o momento histórico como positivo ou negativo? Ou a pergunta assim que me é muito relevante o que Anthony Bridgerton tem que Ragnar o Terrível não tem? E o que Ragnar o Terrível tem que Anthony Bridgerton não tem? O que esses dois homens de tempos históricos diferentes, de construções narrativas diferentes, de enunciados diferentes, que apesar de existirem dentro do mesmo discurso, do mesmo gênero discursivo, o que esses dois homens têm que um homem contemporâneo, na visão da pessoa que está lendo, tem ou deixa de ter? Todas essas relações, elas passam a ser observadas e elas passam a constituir discursos, a constituir uma busca por significados. E eu poderia terminar por aqui, e talvez alguns de vocês gostariam de ter um tempinho para respirar e pensar, mas eu queria recordar para vocês a nossa definição de intermedialidade. Intermedialidade enquanto um termo guarda-chuva. E, bem, quando vocês chegaram aqui com o cartaz e tal, sobre a nossa série de palestras, talvez vocês pensassem em intermedialidade de uma forma diferente. Talvez vocês pensassem em intermedialidade estrito senso. Talvez vocês sejam professores do ensino médio e o diretor de vocês tenha lido intermedialidade lá na BNCC, não sabe nem, faz a menor ideia do que seja isso. E querem que vocês façam um trabalho com intermedialidade, preferencialmente interdisciplinar. Daí vocês chegam aqui na minha palestra e me perguntam, mas Pedro Clem Garcia, outras formas de intermedialidade, elas são relevantes para a nossa discussão aqui? A história, enquanto um produto de mídia, ela pode ser intermedialidade estrito senso? Ela pode excitar, ela pode trabalhar mais de um sentido? Ou a história está limitada a um texto verbal? Bem, eu vou trazer aqui para vocês 3 produtos de mídia que têm conotações históricas, historiográficas, no sentido de que surgem a partir de uma memória, e que são de intermedialidade estrito senso. Elas trabalham vários sentidos humanos. Pois bem, primeiro um produto de mídia que eu vou trazer para vocês é o sarau. O sarau é uma expressão artística de origem portuguesa. Trata de uma sessão de exposição em casa particular, geralmente durante a tarde, e que pode envolver música, dança, poesia e pintura. Acho que se tiver um professor de português aqui, certamente está familiarizadíssimo com o sarau. O sarau, no Brasil, ele é fortemente associado à cultura aristocrática carioca do Império. E por essa ligação, por essa associação, principalmente internalizada pelos livros do Visconde de Tautoné e toda essa discussão e tal, grupos teatrais com frequência os realizam remetendo esteticamente ao século XIX
a partir do momento em que eles recontextualizam as questões sociais que os envolvem. Quando eu estava no ensino médio, a gente promoveu um sarau que foi justamente mais ou menos nessa linha. Foi um trabalho histórico, foi um trabalho de recuperação do sarau como ele era produzido no século XIX, mas só que ao invés de a gente discutir textos do século XIX com preocupações do século XIX, a gente repensa essas preocupações. Ao invés de abolição da escravatura, a gente fala sobre a condição do negro na sociedade. Ao invés da discussão sobre o divórcio, a gente fala sobre a posição da mulher na sociedade contemporânea. E esse é um trabalho assim que para mim foi muito marcante, para mim foi muito interessante. Inclusive, essa foto aqui que vocês estão vendo, essas senhoras, essas moças, elas trabalham, elas são voluntárias do Museu Imperial em Petrópolis, e elas apresentam toda quinta-feira um sarau num dos anexos do Palácio Imperial lá em Petrópolis, de uma apresentação. Cada uma interpreta uma princesa, uma delas é a rainha, a imperatriz Teresa Cristina, e elas produzem um sarau remetendo a esse passado histórico. E você pode emergir nesse ambiente, tanto pelo ambiente arquitetônico, pelo ambiente artístico em torno de você, pela própria cultura da cidade, mas também pela apresentação cultural que elas promovem. E dessa forma você experiencia a história de maneira intermediática, através da arquitetura, através da questão estética, mas também a questão do texto, da atuação e de todo o teatro que elas promovem ali naquele ambiente. Bem, a Cavalhada. A Cavalhada eu acho que os paulistanos não devem conhecer muito bem, mas ela é uma festa folclórica ibérica que hoje está praticamente extinta na Europa, mas ela é muito preservada aqui no Brasil, em cidades coloniais ao longo da Estrada de Goiás. A Estrada de Goiás ia de Mogi Guaçu até Pirenópolis, lá em Goiás. É uma estrada colonial, com várias cidadezinhas, que foram colonizadas no século XVII, no século XVIII, e que eram muito isoladas e que manteram em si uma cultura europeia muito medieval, uns traços muito medievais que acabaram se extinguindo no seu espaço original. Um desses aspectos culturais é justamente a cavalhada. A cavalhada ela é uma encenação utilizando cavalos. É uma reencenação da Batalha de Tours. O texto assim não tem nada a ver com aquilo que efetivamente aconteceu com a Batalha de Tours. Mas ele traz Carlos Magno e os cristãos, que são vestidos de azul, e os mouros e Saladino vestidos de vermelho. Aqui você vê, na foto você vê o Carlos Magno e o Saladino. A coreografia lembra as justas medievais e todos os cavaleiros ficam descaracterizados, né, ficam de máscaras, e eles guardam as suas identidades como um segredo, porque eles deixam de ser eles e tornam-se Carlos Magno, Saladino e os 12 pares de França. Eles têm um processo de reidentidade. Essa celebração, que hoje em dia é um fenômeno cultural local, que ela é ressignificada, ela foi inicialmente pensada para relembrar os conflitos entre cristãos e muçulmanos, a formação cultural da Península Ibérica e reforçar a supremacia da Igreja Católica. Era basicamente uma grande festa na época do Carnaval, cujo objetivo era dizer: vós outros sois espanhóis, vós outros sois portugueses, vós outros sois cristãos e vós outros odeiam muçulmanos. E essa constituição cultural, essa constituição étnica daquele espaço reforça a identidade nacional e atrela essa identidade nacional ao poder estatal. Vós outros sois espanhóis, vós outros sois súditos do rei, e uma identidade religiosa. Vós outros sois católicos. Vós outros não sois
protestantes, vós outros não sois judeus, vós outros sois católicos. E falando em católicos, a nosso terceiro objeto transmedial, intermedial, e agora que aqui que vai fazer um axé gostoso, é a missa. Eu não sei se temos muitos católicos aqui na sala, mas se tiver algum católico aqui que foi na missa no domingo, ele deve ter se lembrado que o padre, ele deu um sermão baseado em textos cristãos, principalmente na Bíblia, e houve um período de cântico e também de outras interações sociais ali dentro da congregação. Esse livro, é o livro sagrado, a Bíblia Sagrada, é uma versão editada de um relato histórico da tribo da Judéia, que foi provavelmente escrito por volta do século IV a.C., durante seu período de escravidão na Babilônia. E esse texto, ele serve como base para o comportamento social do cristão até hoje. E esse momento em que ele lê a Bíblia, em que ele interage com a Bíblia e ele reflete sobre o seu comportamento social, é um momento intermedial, porque ele é bombardeado de vários outros estímulos. Ele é bombardeado pelo ambiente da igreja, ele é bombardeado através da interação social que ele tem com a congregação, e ele trabalha na encenação do teatro, que às vezes pode ter, ele trabalha no processo musical, no coro, e mesmo no próprio discurso do padre. E ele transita por vários tipos de mídia, vários produtos de mídia que são percebidos como um, que é o evento, a missa. E se a gente trabalha a missa como um processo de comunicação, como um processo intermedial, a gente abre aqui um encontro de 3 disciplinas, da linguística, da história e da antropologia religiosa. E assim, eu acho uma mistura bem interessante e espero motivá-los a observar esse tipo de encontro em outros momentos, ou mesmo, inclusive, nos momentos religiosos. Bem, aqui estão as minhas referências, são referências selecionadas, não estão todas aqui porque é bastante coisa, mas aqui as principais, o discurso da Margaret Atwood na Universidade de Toronto, Na Procura de Elias Grace, ao escrever Narrativa Histórica Canadense, é um texto muito bom, que ela trata sobre justamente o processo de construção de um texto de romance histórico. O Kluver, que assim, trabalha bastante intermedialidade, trabalha os processos de intermedialidade, muito interessante. Essa coletânea aqui da Domingos Clark e Mello, são vários textos do Ellerstrom, que são coletados e traduzidos, que é a leitura obrigatória aqui para entrar no nosso programa, que também é muito bom, muito rico, e que dá uma noção mais ampla do pensamento do Ellerstrom. Esse artigo do Nunin, Cruzando Fronteiras e Embaçando Gêneros, para uma tipologia e poética da ficção histórica pós-modernista na Inglaterra desde os anos 60. Ele é um texto antigo, é de 97, está um pouquinho desatualizado, e ele é um pouquinho elitizado também, mas ele trabalha bastante com os fundamentos do gênero, muito interessante. E o Wolff, que também ajudou bastante na definição de intermedialidade, no que são os processos intermediais, que eu também recomendo a leitura. Agora estou disponível a perguntas. Está um pouquinho cedo ainda, então a gente pode responder bastante. Tem o meu e-mail. E é isso aí. Pedro, muito obrigada pela sua apresentação. Já tem uma pergunta da Gabriela. Deixa eu aqui. Só um minutinho, Nara. A gente, antes de mais nada, quero agradecer o Pedro por essa apresentação, por essa visão da intermedialidade a partir dessas narrativas históricas e de como você dividiu essa questão da história, que foi super legal. Bom,
A Nara vai conduzir, então, as perguntas. Estou vendo que a Verônica também já levantou a mão. Da Gabriela. O counterfactual novel, ou romances contrafactuais, braço do romance histórico, como O Homem do Castelo Alto, de Philip K. Dick, pode ser classificado como intermediais? Bem, enquanto um romance histórico, eles são intermediais. Mas eles trabalham história de uma maneira diferente. Elas não trabalham a partir de uma memória, porque não trabalham uma coisa que efetivamente aconteceu, uma visão de uma coisa que efetivamente aconteceu. Eles são mais especulativos, mas eles podem sim ser trabalhados enquanto intermedialidade. Eu, pessoalmente, gosto muito dos romances do Turtle Dove, que são bem fora da realidade, mas por ele trazer bastante elementos de memória histórica, de contrafactuais, como você coloca, de futuros e passados possíveis, ele trabalha bastante também essa questão de intermedialidade, uma questão de memória. Verônica? Eu que agradeço. Boa noite. Consegue me ouvir bem? Consigo. Boa noite, Pedro. Primeiro, muito obrigada pela sua apresentação. Achei muito, muito legal. E eu não esperava ver essa série de livros em uma apresentação acadêmica, então é um momento certo para tirar minha dúvida. Eu li esse livro há muito tempo, e aí quando eu li, eu fiquei chocada com algumas coisas que, na minha época, digamos, lendo como uma pessoa leiga, eu estava vendo como inverossímeis em relação ao momento histórico. Por exemplo, o que mais me chocou foi uma cena em que o cara é abusado. A moça quer ter o filho, e aí ele não quer, e aí ela segura ele para ela conseguir conceber o filho. E uma outra cena também dessa mesma personagem em que ela tem meio que aquele momento meio cômico da conversa com a mãe, né? E a mãe fica assim, sem saber direito como falar com ela, né? Sobre esse momento, você vai casar, né? E tal. E aí fica essa situação. E aí essas coisas para mim estavam totalmente fora da realidade, né? Eu, como leiga, fiquei, gente, parece que eles são dois adolescentes de colégio, só que eles estão fazendo um RPG ali de século XIX, né? Só que agora, pensando nessa questão da relação entre o passado e o presente, eu repensei inteiramente o quão isso seria inverossímil, pensando que não é tanto a questão de falar daquilo como documento, como fato, mas falar disso como uma impressão daquele momento. Então, talvez essa cena do abuso possa ser uma espécie de representação ali no livro de como essa necessidade da mulher de ter o filho pode ser colocada nessa cena. Mas aí eu não sei direito como pensar isso. Aí eu queria, se puder comentar. Inicialmente, eu que agradeço o prestígio de você e de todos aqui presentes para ter tirar esse tempo para me escutar. Indo direto ao assunto, eu acho que você tem informação aqui, você é historiadora? Oi, perdão, não, eu sou da área Da de letras, literatura. literatura. Se você, um belo dia, você encontrar com um historiador numa mesa de bar e falar, poxa, eu li Bridgerton não sei quantos anos atrás, não sei mais o que, ele vai fechar a cara para você e ele vai ficar muito revoltado, porque de um ponto de vista científico, de história científica, é um texto muito frustrante, porque ele não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Toda a constituição de história, ela não é baseada em fato, ela é baseada em textos que essa autora leu, Jane Austen, as irmãs Bronte, que ela gostava muito, e que ela começou a escrever uma ficção, uma fanfic quase,
de textos que estariam dentro desse ambiente histórico e social. E ela não tem uma preocupação em ser fiel a esse ambiente histórico. Ao mesmo tempo, eu não posso afirmar, mas eu não posso negar, que ela tenha preocupações mais amplas sobre o estado da sociedade, sobre o estatuto da mulher, sobre o que essa mulher vale, se ela é mãe, ela vale mais, se ela não é mãe, ela vale menos, se ela é uma mulher de carreira, ela vale mais, se ela não é, ela vale menos. Mas eu posso olhar para o texto e eu posso fazer perguntas, eu posso investigar sobre ele. Eu posso observar como esse texto caracteriza essa mulher, como esse texto se relaciona com esse ambiente social, e a partir dessa relação, a sua interpretação me parece válida. Me parece que reflete realmente uma ansiedade com relação à maternidade, que reflete um estatuto dessa mulher dentro de uma sociedade, e que para ela é muito relevante, porque a vivência dela, enquanto pessoa no século XX para o XXI, torna isso significativo de uma outra forma, e ela expressa isso a partir dessa ficção histórica. E é justamente esse o processo que eu faço na minha dissertação e que eu estou propondo para a gente fazer. De observar esses fatores do texto e entender como é que eles se relacionam com uma vida contemporânea, com uma existência contemporânea. Respondi a pergunta? Sim, eu ia digitar, mas acho que vale a pena falar em voz alta. Enriqueceu muito mais a leitura. Eu vou continuar não gostando do livro, porque não tem como eu passar pano por uma coisa dessas, mas o fato de eu conseguir entender isso, nossa, ganhei a noite. Muito obrigada. Eu que agradeço. E se um belo dia você me encontrar aí pelas ruas de São Paulo, me para a gente discutir a série Bridgerton, porque eu tenho muitas coisas para dizer. Pedro, tem outra pergunta da Gabriela. A literatura decolonial e a teoria histórica que a baliza podem ser vistas como intermídias ou como um desdobramento natural da história enquanto disciplina? Eu acho que é descolonial, não decolonial. Decolonial. Eu não sei se é claro para todo mundo, mas história decolonial é um tipo de história que começa a se desenvolver no sul global a partir da década de 60, em que recontextualiza as condições sociais presentes nesse espaço geográfico a partir da realidade colonial, a partir daquilo que se foi constituído socialmente, politicamente, no período colonial. Eu tenho um pouco de dificuldade em aceitar todos os princípios e todos os pressupostos desse pensamento, mas para um exercício intelectual, vamos dizer que eu aceito tudo. Eu acredito que a literatura decolonial, e a gente está falando aqui de Chimamanda, de Miyakoto, de... aquele lá do Sri Lanka, gente, esqueci. Aquele lá do Sri Lanka, esqueci. Eu não acredito que eles são ficção histórica. Eu gosto muito de Nadine Gordimer também, que fala bastante sobre o apartheid. Eu não consideraria isso como ficção histórica. E a partir do momento que não é ficção histórica, eu tenho um pouquinho mais de dificuldade de classificar eles como um processo intermedial. No entanto, eu acredito que se encaixa aqui na nossa discussão enquanto um processo de comunicação, mas não uma comunicação afastada no tempo, mas meramente afastada no espaço. O objetivo desses textos, na minha concepção, não é trabalhar
perfeitamente o passado, ou mesmo as realidades do presente de maneira global, mas as realidades políticas e sociais daquele espaço geográfico, da África, da América do Sul, da Ásia, dentro de um presente, dentro de uma noção de presente, dentro de uma noção de continuidade. Eles estão falando para um europeu, para um americano, e mesmo para um compatriota, de como é a realidade no presente, não como é a realidade no passado. Assim, na minha concepção, claro. Eu que agradeço. Mais alguma? Tô aqui a noite toda. Te perguntar. Não mordo, não. E Pedro, acho que você foi bem claro na sua apresentação, e que, por isso que não gera tantas dúvidas no que você falou, mas sim dúvidas a respeito do que você não falou. Pedro, eu fiquei curiosa que, se você puder falar agora nesse finalzinho sobre Bridgerton, das suas opiniões. Olha, eu acho que eu teria que me envolver bastante nessa apresentação para me expressar de maneira bem clara, mas aquilo que eu acho assim terrível, 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 é especificamente colocar uma atriz negra para representar a Rainha Caroline, a Rainha Carlota, a Rainha Charlotte. Eu acho terrível. Repensar personagens históricos e personagens literários por outras etnias, quaisquer que sejam essas, é trazer esse personagem para dentro de um processo para aproximar esse personagem para as pessoas dessa etnia. Fazer uma versão de Shakespeare com um ator negro significa demonstrar para os falantes de inglês na África e aqui na América do Sul que essa língua também é deles e essa língua também lhes pertence. E por isso essa riqueza cultural shakespeariana também lhes pertence. E isso é muito legal. Mas quando você faz isso com personalidades políticas, você precisa ter muito cuidado, porque essas personalidades políticas elas são muito complexas e elas têm atitudes e ações e consequências que nem sempre estão muito claras. A família real britânica, nesse período que Bridgerton passa, ainda não tinha abolido a escravatura no Reino Unido. E a família real tinha um monopólio sobre o comércio de escravos no Império Britânico. Era uma companhia que pertencia única e exclusivamente à pessoa do rei e da rainha. E me parece de um mau gosto terrível colocar essa pessoa que lucrou pessoalmente, diretamente e grandemente da escravidão com uma pessoa próxima a uma classe social, a um grupo de pessoas que sofre dessas consequências até hoje. E por isso eu acho terrível. Então, eu concordo totalmente com o que você falou. Então, os outros personagens, tipo o Simon, que também era de uma etnia fora, ok. É que eu não sei se você chegou a ler o livro, se a autora usa como Charlotte ou ela usa a personalidade da rainha, tipo, fatores históricos mesmo. Ela identifica, bem, pelo que eu me lembro, ela identifica particularmente e pessoalmente a Rainha Carlota, né? A Rainha Charlotte é personagem histórico. E mesmo que ela não, que o texto em si, que o livro em si não personalize dessa forma, ela também não
não transforma ela numa mulher negra. Quem faz isso é a série. E a série coloca ela e associa ela a essa figura. E por isso é uma associação negativa. Sim. Não, concordo totalmente. Você falou, e eu nunca tinha pensado toda essa problemática que tem dessa personagem. Mas realmente, é horrível. A Ana Lúcia perguntou uma coisa aqui, deixa eu dar uma olhadinha. O romance histórico está ligado somente à escrita, pensando em gêneros textuais? Bem, romance histórico como do gênero textual, sim, é só escrita. Mas você tem gêneros que são similares ou que servem ao mesmo propósito, como, por exemplo, novela de época. Ou os outros gêneros, os outros produtos de mídia que a gente citou aqui durante a apresentação. Tanto que a série Bridgerton é um produto, é um resultado de um processo de remediação e não meramente experienciado da mesma forma. Titanic é um exemplo que não é um romance histórico, é um filme de romance histórico. Serve o mesmo propósito, pode ser pensado da mesma forma, mas são produtos de mídia e são gêneros do discurso diferentes. Eu que agradeço. Bom, Pedro, acho que a gente está fechando aqui, acho que as perguntas se esgotaram, né? A gente também já está chegando perto das 19 horas. E, a Vanessa tem uma pergunta, então vamos lá, última pergunta, tá? Para a gente fechar no tempo certo. Os romances góticos também, então, estão nessa categoria da intermedialidade quando viram séries? Sim, de certa maneira, sim. Eles não se tornam romances históricos, mas eles podem ser pensados da mesma forma, no sentido em que eles não falam sobre o passado do século XIX, sim sobre o presente. E também não são, os textos originais não são romances históricos, eles falam sobre o presente. É um processo de remediação, no caso. Certo. Então, tá bom, Pedro. Bom, gostaria de agradecer a presença de todos que vieram aqui nos ver, agradecer particularmente a Nara, que pensou nesse minicurso, e aos meus orientandos que estão aí e que fizeram esse trabalho tão bom, apresentando ou o trabalho deles, ou a perspectiva do trabalho deles, como o Pedro apresentou hoje. Acho que foi bem diversificado, bem legal. E, então, agradeço também a Vitória, que já não está mais no programa, já é mestre, que esteve presente aqui com a gente. Espero que a gente consiga realizar outras coisas juntos, com orientandos e ex-orientandos, tá bom? Muito obrigada a todos. Muito obrigado de verdade pela atenção, obrigado pela presença. E estamos aí. Todo mundo está querendo te encontrar na mesa do bar, Ana, você falou, hein? Eu sou uma companhia muito divertida. Foi você que sugeriu aí, em um dado momento.